Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Raspberry. Na aula de hoje vamos aprender sobre gerenciamento de pacotes. O que é um pacote dentro do Linux? Então pessoal, olha só, já com o Raspberry aqui, ok? Telinha compartilhada aqui no Raspberry, vamos entender sobre gerenciamento de pacotes. Como que a gente instala novos programas, novos recursos para o Raspberry. Isso é muito importante para a gente. Toda vez que a gente for instalar um novo pacote, um novo programa, nós podemos usar o apt, que é o Advanced Package Tool, ok? Ou o Advanced Packaging Tool, que é a ferramenta avançada de pacote, ok? Fica muito mais simples, porque quando eu peço para instalar, para adicionar um pacote, quando esse pacote tem dependências, o apt vai fazer esse gerenciamento para mim e instalar automaticamente as dependências desse pacote. Quando a gente fala que eu estou adicionando um pacote, significa que eu estou instalando um programa, adicionando um novo programa ou recurso dentro do Raspberry, tá bom? E é muito simples, olha só. Por exemplo, vamos abrir aqui o terminal. Tá? E é sempre importante, sempre interessante, quando a gente vai fazer a adição de um pacote, adição de um programa, a gente fazer um update. Tem o update e tem o upgrade, que são coisas diferentes. O comando que a gente vai utilizar, então, ele vem aqui do apt. Se eu digitar o apt, ele me fala aqui, ó, o que é, tá vendo? Que é esse gerenciamento de pacotes. E eu tenho alguns comandos aqui que a gente pode utilizar com o apt. O apt, ele vai precisar do superusuário. Então, nós vamos colocar o sudo, tá, na frente do apt, quando eu quiser fazer uma adição ou remoção de um novo pacote. Show de bola? Por exemplo, existe o put. Tá, nós vamos falar sobre o put mais adiante, tá? Aqui, ó. E eu vou até fazer a remoção. Esse aqui é o put server, tá? Na verdade, aqui tá o client, né? SSH client. E existe o put server, que a gente pode instalar. Na verdade, o put client já está rodando aqui. O client é para acessar o servidor, tá bom? Nós vamos aprender a fazer acesso remoto no Rasp e nós vamos instalar o server e em outra máquina nós vamos instalar o client para a gente fazer esse acesso. Mas o importante hoje é a gente fazer a instalação, a gente aprender como que faz esse gerenciamento de pacotes aqui dentro do Rasp. Então a gente já sabe que é pelo apt e agora olha só, para a gente instalar, por exemplo, eu vou instalar o Vim, que é um editor de texto básico aqui do Linux. A gente aqui em acessórios, eu não tenho o Vim aqui listado, tá vendo? Qualquer pasta, se eu procurar aqui, eu não vou achar o Vim. Como que eu adiciono? Olha só como que a gente faz. Eu vou fazer primeiro sem o sudo, para vocês verem, apt-get. Quando eu quero instalar, olha aqui, ó, install, tá vendo? Install packages. Então, install e o nome do pacote, que é o Vim, que eu quero instalar, beleza? Enter e ele vai me dar um alerta, que ó, opa, tem uma trava aqui, não tem como não. Por quê? Porque tem que informar o superusuário. Então, sudo superusuário apt-get install vim, enter, e aí ele vai procurar na lista de gerenciamento de pacotes e vai fazer a adição desse pacote para mim. Pode ser que ele pergunte ali em algum momento se eu quero fazer esta instalação, tá? E é só a gente dar um sim se realmente quiser confirmar. E agora o Vim foi adicionado ao nosso sistema. Se eu vier aqui em acessórios, ele não foi listado aqui, também o Vim tem modo gráfico, tá? Ele não foi listado porque eu preciso reiniciar o meu sistema. Quando eu der o reboot, ele vai já aparecer ali com o Vim aqui dentro. Mas antes da gente continuar, eu deveria ter feito isso antes. É importante a gente fazer isso aqui, ó, sudo superusuário apt-get update. Como eu instalei o Rasp recentemente, o Raspbian recentemente, tá tudo atualizado, tá? Mas sempre que a gente for fazer a adição de um novo pacote, é importante a gente dar aqui um sudo apt-get update para ele fazer a atualização de lista de pacotes, tá? Então ele vai pegar os pacotes mais recentes, jogar aqui para dentro do nosso sistema, para a lista de pacotes, e a gente sempre está usando os pacotes mais recentes. Então esse é o update
que é importante a gente fazer essa atualização das listas de pacote antes de fazer a instalação de um novo pacote. Porque pode acontecer o seguinte, às vezes você olha na internet, por exemplo, como que instalar tal pacote aqui no RASP, tal programa no RASP. A hora que você vai dar aqui o sudo apt-get install e o nome do seu programa, pode ser que ele fale assim, ó, não conheço esse pacote. Por quê? Porque a sua lista de pacotes não está atualizada. Então você dá um update antes, ele atualiza a lista, pode ser que demore um pouco, tá? E depois você faz a instalação. É recomendado sempre fazer o update. Tem também o upgrade. O upgrade, ele é mais elaborado. E a gente tem que tomar cuidado com o upgrade, porque ele vai atualizar não só a lista de pacotes, mas tudo que a gente tem aqui dentro desse sistema operacional, inclusive o sistema operacional, tá? Então, pode ser que algumas aplicações, algumas coisas que vocês tenham, parem de funcionar, tá? Já aconteceu isso comigo, eu fiz um upgrade geral, atualizou tudo, e aí alguns sisteminhas, alguns programinhas que tinham pararam de funcionar, tá? Programinhas que eu fiz pararam de funcionar, porque perderam algumas referências, pacotes que eu estava usando antigo que foram atualizados, então às vezes dá algum trabalhinho com o upgrade, tá certo? Então muito cuidado aí com o upgrade, se vocês forem fazer upgrade em sistemas muito antigos, tenham cuidado aí, tem que ter um pouco de cautela para fazer o upgrade, tá bom? Caso eu queira limpar uma lista de pacotes, sei lá, pacotes velhos, pacotes antigos, é só a gente dar o apt sudo apt-get clear, tá? O clear, ele vai fazer essa limpeza de pacotes. De operações tá, porque não é clear, é clean, tá? Então o clean vai fazer essa limpeza de pacotes antigos no nosso RASP. Show de bola? Show de bola. Então nós fizemos aqui a adição do Vim, beleza? Se eu quiser usar o Vim aqui, ele já funciona. Por exemplo, aqui ó, ls, a gente tem o texto 1.txt. Se eu digitar aqui ó, Vim texto 1.txt, ele já vai abrir o nosso arquivo dentro do Vim. Tá vendo? Sem problema nenhum. Só que ele não apareceu aqui no modo gráfico. Assim que eu der um reboot, ele vai aparecer aqui, tá? O Vim é esse editor de texto. Na aula passada, eu mostrei o Nano, que também é um editor de arquivo, ok? A gente pode usar o Nano também, mas o Vim tem essa alternativa de ter um modo gráfico. O Nano não tem um modo gráfico. Então tem alguns comandos aqui, ó, que é, por exemplo, quando eu quiser dar o comando, eu alterei aqui, ó, YouTube, aqui, ó, insert, para ele entrar no modo de inserção, tá? Antes, YouTube, sei lá, aqui, ó, teste, beleza? Fiz uma alteração no arquivo. Se eu der insert de novo, olha aqui, ó, ele tem modo de inserção, tá vendo? Insert, ele passa para substituição, insert, inserção, ele fica alternando, tá? Ele tá no modo de inserção. Eu dou o ESC, ele sai do modo de inserção, que eu não consigo digitar, tá vendo? Deu até erro aqui, ó, tá vendo? Não digitei nada. E eu quero dar um comando, tá? Quero dar um comando. Como que eu dou esse comando para ele? Eu dou esse comando digitando aqui, ó, 2 pontos, agora ele entra em linha de comando, eu quero salvar. Para salvar, W, 2 pontos W, Enter, salvou, aqui, ó, gravado. E para sair, 2 pontos, Q, Enter, saiu, beleza? Então a gente tem vários comandos que nós podemos usar, ó, inserção, porque faltou o E aqui, ó, teste, 2 ESC, 2 pontos, W, gravei, a alteração do E, beleza? Tem também, vimos aqui, ó, 2 pontos, o que é sair, mas a gente pode dar que, exclamação, que é sair sem salvar, beleza? Ou sair, WQ, gravar e sair, beleza? Esses são os comandos básicos do Vim aqui em modo do console, ok? Se eu vier novamente aqui no meu arquivo de texto, eu vou ver que tem essa alteração aqui, ó.
Deixa eu dar um clique duplo nele, às vezes demora um pouquinho para abrir, tá? Mas aqui, ó, a alteração que nós fizemos nele aqui, ok? Eu vou dar um reboot no meu RASP aqui, só para a gente ver a inclusão do Vim em modo gráfico aqui no nosso acessório, beleza? E eu posso rebootar ou vindo aqui desconectar e eu selecionar o reboot, ou pela linha de comando sudo reboot enter. Olha aqui, ó, como eu estou fazendo a conexão com o VNC, o meu RASP foi rebootado. Como ele foi rebootado e eu não tirei ele da rede, ele vai voltar exatamente com o mesmo IP. E aí assim que ele voltar, o VNC já vai fazer a conexão dele. Olha aqui, ó, voltou, tá vendo? Automaticamente. Agora, agora a lista vai estar nova, tá vendo? Ó, vamos procurar aqui, ó, não estava ali em acessórios. Por que o nosso Vim eu não? Aqui, ó, tá aqui. Achei. Tá vendo? Aqui, ó, Vim, certo? Entro aqui no Vim e aí entra no modo, entrou em Vim através do modo gráfico, o mesmo editor de texto. Beleza? Então vocês têm essas opções aí para fazer adição de pacotes dentro do RASP de vocês. Aqui, ó, Add ou Remove Software, nós vamos ter todos os pacotes que estão adicionados aqui dentro do nosso sistema. Se a gente procurar o Vim aqui, nós vamos achar. Tava onde? Tava dentro de acessórios, né? Então, vamos achar acessórios aqui, ó. Aqui, ó, acessórios. Ele tá fazendo um search. Ele vai mostrar os pacotes de acessórios. Tudo que está instalado relacionado a acessório. É muita coisa. Tanto as opções que a gente pode adicionar, quanto as opções que estão instaladas. Espera que passou bem rápido aqui. Aqui, ó. O que está instalado é o que está ticado. Se a gente quiser adicionar, marca um pacotinho para ele poder fazer adição de acessório. É o que vai para dentro dos nossos acessórios. Beleza? Essa aqui é a lista de pacotes, é como que a gente pode gerenciar pacotes dentro do nosso RASP. Em alguns momentos, nós vamos precisar adicionar pacotes, tá? Muitas das coisas que a gente faz, a gente precisa de adicionar pacotes extras. Por exemplo, nós vamos aprender a fazer conexão com modem 3G, né? Enfim, nós vamos precisar de adicionar um discador. Enfim, ao longo do nosso curso, vocês vão ver que nós vamos adicionar muitos pacotes aí para algumas tarefas. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha, segue a gente nas nossas redes sociais. Espero na nossa próxima aula, hein? Logo, logo a gente começa a criar programas aqui dentro. Um forte abraço e tchau, tchau.